Se você tem problemas com depressão, estresse e ansiedade, fica até o final desse vídeo comigo que eu vou te ensinar você vencer em apenas 10 minutos. Olá, eu me chamo Wallace, eu sou terapeuta e pastor e hoje eu vou te ensinar a você vencer depressão, estresse e ansiedade. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal, se inscreve aí no canal, compartilha com seus amigos e familiares, chama a galera para assistir esse vídeo que vai ser muito legal. Conto com a sua divulgação aí, tá bom? Bom, mas para a gente vencer algo, nós precisamos saber o que é que nós precisamos vencer, tá ok? Então, o que são, o que é de fato depressão, estresse e ansiedade? Simples, A depressão, por exemplo, estresse e ansiedade são transtornos, isso mesmo, transtornos, que prejudica a nossa vida, a vida de qualquer pessoa. Note que não prejudica somente a vida daquela pessoa que está com aquele transtorno, mas acaba prejudicando também a sua volta, direta ou indiretamente. Mas é interessante que, falando, por exemplo, de depressão, alguns dados que você precisa saber antes. A depressão, por exemplo, no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas, isso mesmo, 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. Sendo assim, nós podemos perceber de 7 bilhões de pessoas no mundo, 300 milhões é muitas pessoas. Mas olhe que dado interessante que você tem que saber disso. Você tem que saber disso para você entender que talvez você não tenha esse problema, mas você pode conhecer algumas pessoas que têm esse problema. Então veja bem, no Brasil, por exemplo, nós temos cerca de 11 milhões e meio de pessoas que sofrem com depressão. Ah, um detalhe, essa pesquisa ela foi feita entre 2017 e 2018. Nós estamos em 2020, em meio a uma pandemia, ou seja, muito provavelmente o índice de depressão, o índice de ansiedade está lá nas alturas. Nós vamos explicar o porquê disso também durante esse vídeo, tá ok? Mas agora, olha que dado interessante já falando da ansiedade. A ansiedade, nós temos um dado muito interessante aqui no Brasil. O Brasil é considerado, escute isso, eu vou falar pertinho da câmera. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Isso mesmo, mais ansioso do mundo. Nós temos cerca, aproximadamente, de 18 milhões, quase 19 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade, tá ok? Cerca de 19 milhões de pessoas. Detalhe, como eu disse anteriormente, essas pesquisas são um pouco antigas, tem cerca de 2, 3 anos. E em meio à pandemia, eu tenho visto pessoas pedindo ajuda, muitas pessoas acerca disso, ok? Então, perceba que nós que somos brasileiros, nós estamos em um país que é considerado o país mais ansioso do mundo. Mas tá, sabemos, ouvimos falar agora que a quantidade de pessoas que sofrem sobre isso, mas tá, o que esses transtornos afeta? Aonde é que eles afetam a nossa vida? Aonde é que eles afetam em tudo em nós? Como que isso funciona? Como que esse mecanismo funciona? Esses transtornos, eles afetam primeiramente na mente, eles afetam a nossa saúde mental, afeta também o nosso humor, e afeta as nossas emoções. Por que eles afetam? Justamente porque eles vão ali influenciar completamente os nossos neurotransmissores, os nossos neurônios. Você sabia, por exemplo, que a nossa mente, o nosso sistema nervoso, nosso cérebro, vamos dizer assim, ele contém cerca de 87 bilhões de neurônios. Isso mesmo, 87 bilhões de neurônios. E
Cada um neurônio desse, ele faz cerca de 20.000 conexões. Então, se você for multiplicar 87 bilhões por 20 milhões, eu não sei, não fiz o cálculo, eu não sei o número que vai dar. Eu só sei de uma coisa, né? Eu vi uma pesquisa dizendo que se você pegasse cada neurônio que você não consegue ver a olho nu, e se você colocasse um atrás do outro, ele dava tranquilamente uma volta no planeta inteiro. Então perceba que nossa mente tem diversas conexões. Um outro dado também muito legal é que durante um dia nós temos cerca de 10.000 pensamentos. Sabe o que é isso? Você ter 10.000 pensamentos durante um dia é a sua mente trabalhando. E você não lembra muitas das vezes, porque muito desses pensamentos ficam no subconsciente ou no inconsciente, mas não é o tema desse vídeo. Nós vamos explicar isso em alguns outros vídeos mais à frente. Mas vamos lá. Afeta então a nossa saúde mental, afeta o nosso humor, afeta nossas emoções, isso na parte, interna, isso na parte cognitiva, nos pensamentos, mas na parte física, e esses transtornos afetam? Claro que afeta completamente. Causa fadiga, causa sudorese. O que é isso? É suor nas mãos, suor no corpo. Eu, por exemplo, eu tive um problema de ansiedade há tempos atrás, que os meus cílios, eles davam caspa. Isso mesmo, davam caspa nos cílios, devido a um grau excessivo de ansiedade, né? Então afeta também, causa insônia, causa irritabilidade, causa todos os efeitos que vai prejudicar a parte externa, a sua parte física, Então é totalmente fisiológico, parte interna e parte externa. Agora, uma pergunta muito interessante: como saber que eu tenho depressão e ansiedade e estresse? Como saber que eu estou com esse problema? Simples, vou te dar dicas aqui para você fazer um autodiagnóstico ou, eu não aconselho você diagnosticar alguém, eu aconselho você falar para aquela pessoa que você acha que tem, para quem sabe procurar uma ajuda de um terapeuta, se for na igreja, de um pastor que oriente isso também, tá ok? Ou, num caso mais grave, um próprio médico, um próprio especialista médico mesmo, tá ok? E como saber que eu tenho depressão, eu tenho ansiedade? Aqui eu vou citar para você alguns sintomas, Por exemplo, sintomas de depressão. Depressão, ela geralmente traz uma tristeza profunda, é aquela tristeza que não passa por nada, você sempre fica guardando ela, Porque tem períodos na nossa vida que a gente vai ficar feliz, vai ficar triste, mas quando essa tristeza ela acaba sendo duradoura, é um sintoma de depressão. Dificuldade de sentir prazer, às vezes você gostava tanto de fazer algo e agora já não vê mais sentido para aquilo. Frustração, às vezes você começa a fazer algo, mas não termina e se sente frustrado. Isso também é um sintoma de depressão. Irritabilidade, você é o senhor Saraiva, Pergunta idiota, tolerância zero. Também é um sintoma, de irritabilidade. Cansaço, aquele cansaço, você não faz nada e está cansado. Às vezes você já acorda cansado. Perca de interesse em atividades normais que você gostava de fazer, Pensamentos de suicídio e morte. Note que na depressão esses pensamentos são mais em evidência. Já na ansiedade não. Geralmente a pessoa ansiosa ela tem um pouco de receio disso, tá ok? É um pouco mais imediatista. Perturbação de sono, e isso é interessante porque ora você pode dormir muito e ora você pode dormir pouco, pode perder o sono. Às vezes você dorme demais ou às vezes você dorme de mente. Você não tem um sono equilibrado, você não tem um sono saudável, tá ok? Você não tem um controle no apetite, Você não tem um controle no apetite e acaba ou extrapolando, ou acaba deixando de se alimentar. Depressão ela pode causar esses dois aspectos, E também
a baixa autoestima. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui nesse encartezinho aqui falando sobre autoestima. Esse vídeo você precisa assistir, vai mudar a sua vida e você vai entender o que é ter autoestima, inclusive, né, à luz da palavra de Deus. E sintomas de ansiedade? Quais são os sintomas de ansiedade? Na realidade, é um conjunto de transtornos, né? Os sintomas da ansiedade acabam sendo um conjunto de transtornos, que dentre eles vai ter a fobia, a síndrome do pânico e ansiedades generalizadas. Note que na ansiedade você não pode eliminar ela, porque você precisa ter um grau de ansiedade. Uai, mas como que é isso? A ansiedade é ruim, é mal. Quem disse que a ansiedade regulada, ela faz bem? Por exemplo, de você ter uma prova a fazer, aquela ansiedade boa vai fazer você estudar para a prova, se preparar para a prova para poder ter bons resultados. Então, aprenda que é o excesso da ansiedade que traz o mal às pessoas. E esse conjunto de transtornos, né? O que são de fato? São sensações de perigo iminente. A pessoa ansiosa sempre está com medo do teto, está com medo de tudo, né? Está com medo de dirigir, está com medo de tudo. A pessoa ansiosa, né? Muito imediatista, né? Também questões externas, elas têm às vezes tremores, acabam tendo alguns tremores também. Sudorese, como eu falei, suor excessivo do corpo nas mãos, nos pés. Pessoas ansiosas, você começa a identificar justamente pela sudorese. Aumento da respiração, a pessoa fica ofegante, alta frequência do coração. Isso tudo traz ansiedade para a pessoa, são sintomas de ansiedade. Sentir-se nervoso muito tempo, né? Sentir-se impotente, né? Você até planejar alguma coisa para fazer, mas não executa, pensando que você não vai conseguir, que você não é habilitado para aquilo. Pessoas ansiosas têm muito disso. E também uma questão muito interessante também, que é a síndrome do pensamento acelerado. É isso mesmo. É mais ou menos aquela pessoa que você está conversando com alguém, aí você está falando algo e de repente a pessoa já quer concluir aquilo que você está falando, porque ela pensa um turbilhão de coisas ao mesmo tempo. Ok? Então essa síndrome do pensamento acelerado tem trago muitos males às pessoas. Interessante que os dois juntos, a depressão e a ansiedade, ela tem alguns sintomas parecidos, né? Por exemplo, preocupação excessiva, inquietação, a pessoa está inquieta e não sabe por quê. Sabe aquela pessoa que ela está sentada assistindo televisão e de repente ela levanta e vai para a cozinha e não sabe o que foi fazer na cozinha? É pessoas com essa inquietação, dificuldades para concentração também. A pessoa, ela não tem foco. Ela não tem foco e às vezes essa falta de foco permite que ela entre nesses estágios. Mas pensar e tomar decisões também, ela tem essa dificuldade, né, de pensar, de tomada de decisões e é uma pessoa muito agitada. Então, esses dois problemas, transtornos, que é a depressão e a ansiedade, elas têm esses sintomas parecidos. Mas se nós fôssemos resumir tudo isso que eu falei agora, vamos imaginar assim: tudo isso que esse camarada que está no vídeo aqui está falando com você sobre depressão e ansiedade, se eu fosse resumir, né, colocando um estresse ali no bolo, como que eu resumiria isso? Preste muita atenção. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Isso é muito importante para você entender uma definição exata de depressão, estresse e ansiedade. Que se eu fosse resumir depressão, eu resumiria da seguinte forma: excesso de passado. Todo passado, frustração lá atrás, causa depressão. E toda vez que você se remete ao passado e fica no passado, você entra no estágio de depressão. Ok? Estresse é o excesso do presente, ok? Você tá ali em uma situação e de repente aquilo dali, né, te causa um estresse porque você não sabe controlar e organizar a sua vida. Então, esse excesso de presente traz o estresse. E a ansiedade é o excesso do futuro. Você quer ter os resultados, você quer alcançar o seu objetivo familiar, em Deus, na sua casa, ministério, empresa, mas você não consegue. Por quê? Porque você pensa tanto
tanto no futuro, pensa tanto lá na frente e esquece de trabalhar aqui no seu presente. Então, o excesso de futuro faz com que você entre num processo de ansiedade. Como vencer esses transtornos, depressão, estresse e ansiedade em 10 minutos? Fica aí comigo que agora eu vou dizer para você. A primeira coisa que você precisa fazer para vencer a depressão e a ansiedade é estar no estágio e estado presente. Perceba uma coisa, existe passado, presente e futuro. E o presente, o nome já diz, ele é um presente que Deus, ou aquilo que você acredita por ser maior, deu para você. Ele te deu um presente para você viver. Então não vai adiantar você ficar cauterizando a sua mente no futuro, no passado, sendo que você precisa viver o quê? O presente, você precisa viver o agora. A sua vida, o seu futuro está muito dependendo do que você está vivendo agora, e só vai existir o futuro se você viver o presente. E o passado você não tem como voltar mais, você não tem como ir lá atrás mais. Então o presente, ele é muito importante para a sua vida. Uma outra coisa, né, a segunda dica que eu quero dar para você para vencer a depressão e a ansiedade, o estresse, é programe o seu dia. Isso mesmo, programe o seu dia. Sabe por que nós vivemos nesses estágios de depressão e ansiedade? Porque nós não temos o nosso dia programado. Nós acordamos e não sabemos o que vamos fazer, nós não temos nem o foco, não sabemos aonde estamos indo. Ok? Então você precisa programar. Acorde de manhã, programe o seu dia, pega um caderno, pega uma agenda e anota o que você vai fazer, anote seus objetivos de vida, mas todos os dias você tenha uma programação para você saber o que você vai fazer. E perceba uma coisa, eu te garanto, você pode deixar aqui nos comentários se não der certo, faça isso em 7 dias, 7 dias fazendo isso, e coloque nos comentários se você não vai sair de um estágio paralisado para um estágio ativo de vida. Pode ter certeza, isso acontece na sua vida. Terceira coisa que você precisa fazer é minimizar e maximizar. Que é isso? Simples, você precisa minimizar os pontos negativos. Quer ver uma coisa? Você sabia que 95% das suas preocupações não se tornarão problemas? É isso mesmo, 95% das suas preocupações. Você está se preocupando com coisas que nem vai virar problema. Você está se preocupando com coisas que você não tem nem que estar pensando, e você está ocupando a sua mente com essas coisas, com esses entulhos. Jogue os entulhos fora hoje e minimize todos os problemas, ok? E maximize as coisas boas da vida. Pega as coisas, as experiências boas que você viveu. Pegue hoje, por exemplo, a sua família abençoada que Deus te deu. Pegue hoje o que você quer para a sua vida, né? E feche seus olhos e imagine isso num telão e comece a amplificar o tamanho disso, amplificar o tamanho disso, amplificar o tamanho disso, e você vai perceber que você tem muita coisa a conquistar, e você precisa fazer o quê? Só maximizar o seu foco para você conquistar esses objetivos. A próxima coisa que você tem que ter é foco. Você tem que saber aonde você vai. Você tem que saber para onde você quer ir, porque uma pessoa que não tem um foco definido, uma pessoa que não sabe aonde tem que ir, qualquer lugar para ela tá bom. É verdade. Então você precisa definir com clareza o seu foco e amplifique ele para que você possa ver todos os dias o seu foco. Uma quinta coisa que você pode fazer que te ajuda muito é terapia musical. Você, por exemplo, se você acordou meio triste, meio para baixo, você vai ficar colocando aquelas músicas tristes, melódicas para ouvir? Não! Coloque músicas alegres, coloque músicas que vai te colocar para cima, coloque músicas que vai agitar o teu corpo físico. Você vai perceber que vai mudar automaticamente o seu dia. Faça isso. A terapia musical é muito importante. Outra coisa que você precisa fazer para vencer a ansiedade e depressão é
encontre um lugar calmo e vá a esse lugar calmo. Então, se você, né, tem um hábito de orar a Deus, ou de orar aquilo que você acredita como um ser supremo da sua vida, ache um lugar calmo e se conecte naquele lugar a esse ser. Eu, por exemplo, sou cristão, acredito em Deus, sou pastor, acredito em Deus, e eu oro a Deus num lugar calmo, num lugar tranquilo. Eu tenho uma conexão maravilhosa com o Criador de todas as coisas, aquele que eu acredito. Uma outra coisa que é muito importante fazer para vencer depressão e ansiedade e estresse é durma bem. Tem gente que dorme 3, 4 horas por dia. Você não vai conseguir vencer se você não tiver uma qualidade boa de vida e dormindo bem. Você precisa fazer isso. Alguns órgãos, a OMS, por exemplo, vai defender que 8 horas de sono é o ideal, né? E nós já temos estudos aí também sobre como você dormir bem. Então é bem interessante. Você precisa investir no seu sono, você precisa descansar, né? Igual eu falei para vocês dos neurônios, né? Bilhões de neurônios, aí 87 bilhões de neurônios, né? Você precisa fazer essa máquina dar uma descansada, tá ok? Outra coisa muito interessante são exercícios físicos, né? A sua alimentação. É interessante que esses neurônios, eles fazem conexões e eles fazem ali algumas sinapses que liberam neurotransmissores. Entre eles, eu quero citar, né, alguns, que é a endorfina, serotonina, que estimula o riso, que estimula o relaxamento do corpo, que estimula algo bom, prazeroso para o seu organismo. Então perceba uma coisa, a alimentação boa, diária e exercícios físicos mudará toda a sua vida, fará você ser uma outra pessoa. Outra coisa importante para você vencer a depressão e a ansiedade é você, né, fazer lazer, ir a lugares alegres, fazer coisas alegres, né? É você sair do seu isolamento, da sua área de conforto e se fazer atividades físicas, fazer coisas alegres, coisas felizes, buscar isso. Tem muitas coisas que você pode fazer. Faça isso e comece a fazer isso hoje, que você vai ver o resultado da sua vida. Uma outra coisa muito importante que para você vencer a depressão e a ansiedade faz toda a diferença é amigos. Você precisa ter amigos, né? Porque os amigos, né? A própria Bíblia, por exemplo, né, vai dizer que é melhor 2 do que 1, porque quando um cai, o outro estende a mão e levanta o outro, né? Os amigos, verdadeiros amigos faz a diferença para esse processo e te faz você se levantar mais rápido. Então procure bons amigos. Uma outra coisa muito importante, e eu sendo pastor e terapeuta posso dizer isso com propriedade, uma coisa que você precisa fazer para vencer depressão e ansiedade é procure um terapeuta. Isso mesmo, procure um terapeuta, né? Se você precisar de ajuda, você que está assistindo esse vídeo e precisar de alguma ajuda nessa área, pode deixar aí nos comentários. Eu vou deixar o meu contato, meu e-mail aqui. Você pode entrar em contato com a gente que a gente pode te ajudar, mas procure um especialista que vai te ajudar e te conduzir a vencer todos esses processos. Faz toda a diferença. E por último, e não menos importante, né, eu acredito que seja o mais importante de todos os processos, porque todos esses processos que eu te falei vai envolver isso, é o esforço. Se você não se esforçar, você não consegue chegar ao resultado desejado. Você não consegue vencer a depressão, não consegue vencer o estresse e muito menos a ansiedade. Você precisa se esforçar, ter bom ânimo, porque só isso fará você alcançar os seus objetivos de vida e de tudo. E sua vida muda, o seu organismo muda, tudo muda na sua vida. Pois quando você tem esforço, né, tudo muda na sua vida e olha só, o seu corpo, escute isso, o seu corpo vai acompanhar o que a sua mente está programando, ou seja, sua mente programou, você se esforçou, o seu corpo inteiro vai reagir em favor da sua mente, daquilo que a sua mente está gerando, tá ok?
E uma dica para finalizar esse vídeo, para você entender todos esses processos é: não gaste as suas energias no passado, pois você vai precisar dessas energias agora no presente para garantir o seu futuro. Ok? Então não gaste energias de forma errada, tá bom? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Ó, não esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhar com seus amigos e familiares esse vídeo. E eu quero te pedir, nos ajude aí a divulgar para o máximo de pessoas possíveis esse vídeo. É muito importante que as pessoas assistam esse vídeo para vencer esses males que assombram muitas vidas aí, tá bom? Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.